Oi, gente! Tô aqui para iniciar um vlog, algo que eu nunca fiz, mas é por uma linda e ótima causa. Estamos indo para São Paulo, eu e Rodrigo, para reiniciar, na verdade, depois de tantas tentativas, realizar a minha cirurgia de endometriose. A gente vai fazer nesse primeiro momento uma nova investigação, um mapeamento da endometriose. Eu tenho uma endometriose profunda, eu vou falar um pouco mais sobre isso durante todo esse vídeo. E estamos aqui, tô me preparando, não tomei banho ainda. É que horas da manhã? 6h10. 6h10 da manhã, a gente tem que estar lá no aeroporto daqui a pouquinho, tomando meu café, esperando pra ir no banheiro. Não, vou falar isso não. Vou cortar. Tô aqui tomando meu cafezinho, as malas já estão ali. Pão pra dar pra amanhã, senão vai estragar. E Bibi tá aqui no chão, triste, coitada, porque ela sabe, desde ontem, ela tá entendendo que a gente vai viajar e deixar ela com manhã. Ela é muito inteligente. E é isso, vou lá me arrumar e daqui a pouquinho eu volto. Ô, princesa, vou ficar com saudade. Vamos lá. Tchau, Recife. Chegamos no nosso Airbnb. Muito simples aqui em Ipiranga. O quarto, na verdade, é um estúdio. Achei muito organizado. Ela é uma super host. E tem lave-seca, tem fogãozinho cooktop, tem cafeteira, tem alguns mimosinhos que ela deixa pra gente, deixou, né? Ai, São Paulo tá muito calor. Mas eu acho que tá uns 30 graus. Mas é isso, eu adorei. Então, meu povo, a gente chegou, comemos no shopping mesmo, porque já era quase 3 horas da tarde, então não tinha o que comer. E aí a gente veio pela Paulista andando e entramos no Trianon, né, que eu acho que era a primeira coisa que eu queria mostrar ao Rodrigo. E daqui a gente vai dar uma passadinha no MASP, talvez. Estamos curtindo, né, tá um passeio gostoso, tô um pouco ansiosa para amanhã, que é quando eu vou fazer a minha primeira consulta com a especialista. E eu venho aqui sempre contar tudo pra vocês. A gente saiu agora da médica. Foi um processo extremamente lindo, que clareou muito a nossa visão, né? A gente vai fazer os exames. Quinta-feira vai ter o mapeamento da endometriose. Ela pediu um monte de coisa para ser feita também em Recife. A gente saiu muito esperançoso, né? Eu vou trazer tudo em detalhes para vocês já já. Gratidão. Eu vou aproveitar que o dia tá mais tranquilo por aqui pra falar um pouquinho como é que foi, né, a nossa primeira consulta com a doutora. Foi muito especial, assim, porque ela acolheu, trouxe logo um sorrisão pra gente, né, e desmistificou muitas das coisas que a gente escuta em relação à endometriose profunda. Vamos lá, minha endometriose, a ideia de ter endometriose começou em 2016, depois que eu menstruei, senti muita dor pélvica. E junto a essa dor pélvica, eu senti uma quentura no corpo, sabe? Fiquei bem amolecida, como se eu tivesse doente mesmo. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu menstruava, eu ficava com muita dificuldade de ir ao banheiro. E lembrei que antes de tomar anticoncepcional, logo no início das minhas menstruações, eu já sentia muita dor. Eu ficava embaixo do chuveiro, sentindo dificuldade pra ir ao banheiro, sempre doía bastante, enfim. E assim que eu retirei o anticoncepcional, que eu comecei a prestar atenção nisso, em 2016, a cada ciclo novo, né, só piorava. E eu acabava tendo que ir pra a emergência pra tomar tramal, pra tomar remédios assim mais fortes, o que não era legal e não adiantava muita coisa. Então, comecei a minha saga de procurar por alguma luz, né? Já na própria emergência, nessas emergências da vida, eu fiz o meu primeiro ultrassom, né, que viu que tinha alguma coisa errada. Então, tinha um endometrioma do lado esquerdo. E aí eu comecei a fazer ressonância, fui para um ginecologista que não era especialista dentro do plano,
Depois eu procurei por um por fora, que também não era especialista, mas era indicação de uma amiga. E ele falou, olha, você é muito nova, vamos tentar o tratamento medicamentoso, que a gente sabe que não é tratamento, né? Que só continua mascarando e segurando a onda para que a gente não menstrue e nem sinta tanta dor. Então, essa história de que se você toma medicação, progesterona, Lurene, essas coisas, que isso vai ajudar, não vai diminuir os focos que você tem, e a longo prazo vai sim acabar aumentando e você vai continuar a sentir dor, né? Que foi o meu caso. Então, fiz 6 meses, senti todos os efeitos colaterais, e aí, a partir disso, continuei na minha saga de procurar ajuda. Então, acabei no IMIP, comecei a sentir dores outras no corpo também, que vinham do braço, assim. Isso já naquela época em que eu tava com tanta coisa acontecendo na minha vida, em 2016, 2017, eu abri um estúdio na Boa Vista, né, no centro de Recife, e tava no auge da minha independência, tudo que eu tinha, que procurava, eu dependia de mim mesma, então eu tinha um senso de responsabilidade muito grande. E comecei a sentir as dores mais fortes que eu já senti na vida, junto com dores no braço, né? Só que sempre ignorando, a dor sempre subia aqui, e eu achava que era por conta do exercício da prática da tatuagem. Então, foi passando o tempo, né? Eu comecei a fazer acupuntura, cuidar da alimentação, procurei uma prima médica, ela me indicou ir no IMIP, e mesmo já entendendo que eu tinha endometriose, né? Já tava ali descobrindo a doença, estudando bastante sobre ela. Eu entendia que precisava da cirurgia, mas que eu poderia segurar mais a onda. Então, eu parei com o bloqueio menstrual e disse, não, a Lorene tá me fazendo muito mal. Fui pro IMIP, a médica fez o toque, juntou uma equipe e disse, olha, Carla, se a gente seguir aqui, né, com o tratamento para a cirurgia, pode ser uma cirurgia um pouco mais complicada. A gente não tem o aporte necessário para você aqui, porque teria que fazer a ressecção, né, da parte das lesões do reto. Enfim, a minha endometriose, inclusive ontem a médica explicou, quando a gente tem um endometrioma, com certeza tem alguma endometriose por trás do útero. Então, é como se fosse a ponta do iceberg, né? E a Thalã não sabia disso. Então, ela falou que, voltando, né, a parte do IMIP, disse que não poderia fazer a cirurgia e me indicou uma outra medicação só para segurar um pouquinho a onda, já que eu não estava dando também com a Lorene. Tomei Depo-Provera. A Depo-Provera me deixou 1 ano sem menstruar, e quando eu menstruava, eu passava 2 meses sangrando. Então, eu ficava com uma baixa estima muito grande, né? Me sentia muito mal. E, enfim, era bem complicado. Até que foi começando a regular o ciclo e eu voltei a ter as dores. E aí voltei com a acupuntura, voltei com tratamento com alimentação, com atividade física. Mas aí nesse meio termo eu tava abrindo um negócio, que era um espaço em Casa Forte. Na verdade, antes era na Tamarineira. E tava fazendo também um tratamento espiritual já, na época, né? Já a vontade de ser mãe já tinha chegado em mim. Já tava com meu companheiro de hoje, então a gente, vamos tentar. Se vier bebê, é ótimo. Se não vier também, a gente continua nos tratamentos e tentando. Então, a gente passou mais de 1 ano em tratamento espiritual e no tratamento físico também. E eu não sentia dor. Mas a minha menstruação não vinha normalmente, né? E tava bem diminuído, assim. Eu tinha dor, mas não era tanta dor mais. Então, continuou, passou mais um tempinho. E eu fui... A gente se mudou, o trabalho ficou muito intenso, né? E aí, depois disso, eu entendi que eu precisava realmente ir para um médico especialista. E assim eu fui. E esse médico especialista aqui em Recife, eu não vou dar nome, tá? Mas a gente fez um mapeamento com ele, eu fui com minha mãe na época. Ela me acompanhou em tudo isso. E assim que ele viu meu mapeamento, ele disse, tem 4 lesões no reto, tem não sei quantas, não sei onde. E começou a fazer todo o mapeamento e dizer, realmente tá meio sério isso aqui. E fora isso, eu já tinha feito colonoscopia, já tinha visto todas as lesões, já tava com muito sangramento no momento em que eu fazia cocô. Nunca mais o meu cocô foi normal, né? Desde que eu comecei a perceber que tinha uma anormalidade ali. E ele disse, tem indicação para cirurgia, perguntou qual era o meu plano é Apivida em Recife. E ele não me prescreveu a orientação para fazer a cirurgia, ele só disse que precisava. E ele disse, a Apivida é complicada, a gente tá tentando entrar em contato para trazer uma equipe, mas até agora nada, mas espere um pouquinho o que vai acontecer. Eu disse, mas doutor, você não pode encaminhar não, porque eu posso tentar dar entrada e de repente eles dão, ou então a gente entra com ação judicial, enfim.
E ele disse que não podia, que era melhor esperar, porque ele ia tentar, coisas do tipo, assim. Passou o tempo, e um mês depois eu tive uma nova crise, só que foi uma super crise, que me fez parar novamente no hospital. E eu tava vomitando, tava sentindo muita dor. Foi uma crise, assim, que eu nunca tive na vida. Eu lembro de não conseguir ficar em pé, assim, de cair no banheiro e não conseguir levantar, né? Eu sempre não consigo levantar, eu sempre tenho muita dor pra ficar em pé. Mas dessa vez foi muito forte. E ela veio muito de repente. Então, acionei um tio meu, que ele é médico, e ele acompanhou a gente, e ele tem muitas pessoas que são conhecidas lá no plano, né? Amigos dele. Então, teve um que fez uma cirurgia minha de retirada do apêndice quando eu tive uma inflamação, quando eu era novinha, enfim. E ele foi lá, e nas conversas que ele teve para poder me internar, para passar pelo menos esses dias com um pouco menos de dor, né? Na época eu tava tomando, para ter uma ideia, não era nem Tramal, era morfina. E aí ele descobriu que esse médico, cujo estamos falando aqui, que não tinha me encaminhado para a cirurgia, não tinha feito nada, disse para esperar. Ele era o médico-chefe geral das cirurgias lá do Apivida. E aí, quando ele soube disso, ele ficou muito arrasado, né? Todos nós ficamos, porque ele tinha omitido essa informação. E ele disse que não tinha capacidade para operar agora, precisava de uma equipe completa, enfim, foi todo um rebuliço, né? E aí, o que aconteceu foi que, logo após isso, ele enviou um médico. Ele não foi presencialmente lá, ele enviou um médico para falar tudo que ele já tinha dito e dizer que estava olhando, né, por mim. E aí eu já fiquei muito triste, porque eu esperava, quando eu fui para ele, eu fui com muita esperança, né? Eu fui com muita vontade, assim, de ter a remissão da doença. E foi muito triste entender que, na verdade, ele estava procurando apenas por a cirurgia no particular, né? Que se fosse no particular, ele já teria feito. Então, triste demais. Depois disso, eu meio que perdi a força, né, nesse lugar. Tentei mais uma vez no meu próprio plano ir para vários outros médicos. Um me indicava para outro, o outro me indicava para outro, todos cirurgiões. E no final das contas, a médica que teoricamente iria me salvar nisso, né, me indicou para o médico, que é o chefe cirurgião da Apivida, que não me acolheu, né, de início, que mentiu para mim. Então, depois disso veio a pandemia, né, na pandemia, antes da pandemia, pouco tempo, fui internada novamente e fiquei com muito medo, voltei a tomar remédio. Então, passei 3 cartelas, eu acho, de 3 ou 4 cartelas de Alorene, até não aguentar mais, retirei e voltei a tentar beber, tentar tudo, né? E não rolou nada. Então, desde lá, eu venho cuidando das minhas dores e tomando remédio. Cheguei aí no médico do HC, no Hospital das Clínicas de Recife, e ele me orientou muito bem, falou sobre a cirurgia, mas disse que era uma mutilação, enfim. Que tudo isso foi esclarecido ontem com a médica, né, de que na verdade não, que é preciso apenas técnica. Então, a gente saiu, assim, bem aliviado de lá ontem, porque agora tem um caminho, né, mais nítido pra gente. Então, lá em Recife, no HC, a gente ia fazer um acompanhamento, mas é preciso entender o que é que a gente quer, né? O que a gente quer é ser pai e mãe, então estamos nessa busca. E ele passou o Gestinol 28, que é outro medicamento, apenas por enquanto, pro caso de eu conseguir fazer cirurgia em breve. Então, viemos a São Paulo, a gente tá fazendo acompanhamento com a doutora Tatiana, no Endomater, e ela trouxe absolutamente tudo que a gente precisava, um alívio geral. Ela falou que acredita na cirurgia como curativa mesmo, não tem essa ideia de que a endometriose ela pode voltar, essa ideia da menstruação retrógrada para ela não faz sentido. Na verdade, ela fala sobre o tipo de célula que a gente nasce, né, que ela pode virar qualquer coisa e acaba virando geneticamente a normalidade, que é o endométrio fora do útero, da cavidade uterina, e que vai se transformando. Então, se você abre uma paciente para tirar apenas alguns focos de um lugar, é lógico que ela vai continuar sentindo dor, porque a doença ainda tá lá. Então, ela diz que ela fala que o cirurgião ele não foi competente o suficiente, então é importante. Inclusive, o mestre dela fala que é preciso operar milímetro por milímetro
para poder observar onde é a doença e só fechar quando tiver essa certeza de que foi retirado todos os focos, né? Ela tirou também a dúvida em relação à parte de, será que por ter no intestino vai ter que sair com uma colostomia, né? Ela falou que não, é muito raro. Os pacientes aqui acabam tendo algum tipo de complicação, mas que é o mais simples que existe, porque nessa retirada, né, do intestino que tá ali com lesão, existe uma tecnologia com um grampeador que é maravilhoso, que ele faz a secção, junta e tem uma tração que ela é muito bem distribuída e que não acaba rompendo nada, não acaba tendo nenhuma, esqueci o nome agora, mas nenhum tipo de problema na hora. Então, é muito tranquilo. É a parte mais tranquila de se operar. A mais difícil, na verdade, é o endometrioma, né? Porque precisa retirar com muito cuidado para não acabar mexendo com aquele ovário e tirando um pouco da saúde daquele ovário. Então, é uma prática tranquila e por isso que dura tanto a cirurgia, né? Porque a ideia é retirar toda a doença o máximo possível que se vir naquele momento. E que para isso é preciso um mapeamento, que é o que eu vou fazer, né? Como eu já disse a vocês, estou aqui inibindo a alimentação, estou comendo bem leve, apenas o que eles passaram, tomando os remédios bem direitinho, né? E tô ansiosa. E a tecnologia que eles vão utilizar já é melhor do que a que eu fiz 2 anos atrás, então vai dar pra ver mais coisa. E sobre aquela dor que eu falei logo no início que eu sentia, né, que nunca foi embora, mas que piorou nos últimos meses e toda vez que eu menstruo, ela tá alertando aí que pode haver uma endometriose no diafragma. Então, esse é um dos sintomas, porque conecta a parte da cervical, não sei, são pontos específicos que trazem dor pro braço, pra cervical e pra escápula. Então, eu sinto toda essa dor já faz um tempo, né? E nas últimas crises que eu tive, eu desmaiei, que também é outro sintoma para endometriose no diafragma. E sinto falta de ar também às vezes. Então, tudo isso faz parte, né? Ela falou da fadiga que faz parte, falou de tudo que eu já sinto. Ai, muita coisa, mas vai dar certo. Agora a gente já tem uma luz e vamos torcer para que seja tranquilo com o plano, né? Para que a gente logo em breve, se Deus quiser, nesse ano ainda, realizar essa cirurgia. Então, gente, estamos aqui no Trianon de novo. Passamos o dia hoje dando uma passeadinha, né? Porque assim que a gente saiu do consultório da médica, hoje foi o dia do exame, então mal consegui parar aqui. Fiz o preparo tudo direitinho, cheguei lá. Foi um exame um pouquinho dolorido, mas ele foi muito completo. Assim que você chega, ela te oferece assim um pequeno cardápio com opções para café da manhã. Então, você escolhe o que é que você vai querer para depois do exame, já que você tá limpa, tá em jejum, enfim, né? Dá fome mesmo. E depois você vai. Tem uma preparação, né? E durante o exame, assim, eu já fui trazendo, né? Que tinha toda uma ideia de que poderia estar com uma endometriose no diafragma. E ela já foi realmente confirmando outras lesões. Mostrou que tinha muita discrepância entre o mapeamento que eu tinha feito em Recife e o mapeamento novo, né? E foi bem dolorido. Ela assim, realmente foi me mostrando, levando tudo. Eu não tô com um exame agora em mãos, né? Demora um tempinho para poder ficar com o resultado direitinho. Porque ela desenha, ela orienta, ela traz todo um detalhamento mesmo para que a médica possa avaliar. E a minha volta para a clínica lá da Endomater vai acontecer na terça-feira e a gente vai ter uma noção, né, melhor de como é que vai ser essa cirurgia aí. Então, torcendo muito para que tudo dê certo. E até então é isso que eu tenho, né? No mais, tomei remedinho, já tô um pouco melhor da dor. E elas tomam conta da gente com muito amor, né? Na hora mesmo me deram óleo essencial de lavanda, botaram uma bolsinha de água quente em mim. Então foi bem carinhoso, bem amorosa a forma como a Endomater cuidou de mim. Isso aí eu posso dizer com muito amor. A Cris, né, que chegou lá e deu uma mãozinha a mim, fez toda a diferença.
Depois do mapeamento, a gente teve um final de semana inteiro para poder curtir um pouquinho de São Paulo e desopilar, porque foi bem necessário. Foram muitas informações, né? E muita ansiedade também. Então a gente passeou, viu o bichinho, foi no aquário, foi no Jardim Botânico, foi bem legal. E depois a gente teve a volta para a doutora Graciela, maravilhosa. Para ela a gente precisa de um vídeo completo para falar sobre as orientações e, enfim, todo o caminho que ela trouxe pra gente, né? Então aqui eu me despeço e digo para você acompanhar a parte 2. Segue aqui e envia para quem você sente que vai gostar.